Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardeado, nosso terceiro momento desse 13/9/2025. Nossa entrevista agora vai ser com o Dr. Rafael Luz. Já foi anunciado, Sibeli, fala um pouquinho da biografia do Dr. Rafael Luz, tudo bem? O Dr. Rafael Luz é cirurgião de mão pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, atual diretor Nordeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. A gente vai iniciar naqueles pontos mínimo e invasivo, você fala, aqueles dos pontos cruciais, que é alívio rápido da dor. Primeira coisa, eu acho que é importante o pessoal saber o que é a cirurgia da mão, né? Existe a ortopedia, existe a cirurgia da mão. A ortopedia existe em várias especialidades e a cirurgia da mão faz parte dela. Então, a cirurgia da mão é uma especialidade, além da ortopedia, responsável por patologias que envolvem dores, problemas relacionados ao membro superior, principalmente mão e punho, né? Quando você diz melhora da mobilidade, assim, o ligamento ele não está legal, como assim, dá essa melhora imediata, como é que você faz isso? A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório, eles chegam com quadro de dor, né? Seja dores relacionadas ao trabalho, relacionadas a trauma, mas a gente tem que primeiro ter um diagnóstico. E o diagnóstico, ele depende da patologia. Os pacientes, eles podem ter desde dormência nas mãos, relacionados a túnel do carpo, eles podem ter dores nas mãos relacionadas a tendinites, que isso tudo influencia na mobilidade. Então a gente faz um diagnóstico para logo após fazer o projeto de tratamento. Mobilidade é um dos pilares, mas existem outras possibilidades também, desde tirar a dor até ganho de massa muscular. Pode ser só uma infiltração, um líquido, um grande líquido no local, causa esse transtorno todo? Depende. A gente tem que saber do que a gente está falando. Se a gente estiver falando de tendinites, processos inflamatórios, o líquido que se acumula ao redor do tendão pode sim causar dor. E o tratamento para esses casos pode ser desde infiltrações, que é feito em consultório, de forma minimamente invasiva. A gente faz, com auxílio de ultrassom, faz uma medicação no local específico da dor, até outras patologias que podem envolver tratamento cirúrgico também. E esses cuidados, ele pode evitar uma cirurgia? O que é que acontece? Para a gente evitar uma cirurgia, eu tenho que saber qual o grau que o paciente chegou para mim no consultório. Tem casos, obviamente, que o paciente às vezes acorda com a mão adormecendo, pensa que não é nada, quando chega para a gente é um grau grave. Aí eu não consigo, às vezes, evitar um tratamento cirúrgico. Mas aquele paciente que ele tem somente um desconforto, um quadro de dor mais leve, que chega num quadro inicial, com tratamentos tanto a conselhos, quanto questões de infiltrações, fisioterapias, órteses, a gente, em muitos casos, a maioria da cirurgia da mão não é cirurgia. Os casos que a gente opera o paciente é o caso que não respondeu ao tratamento inicial, desde que chegue no começo da patologia. Dentro disso, nós temos em discussão quais são as principais lesões. Perfeito. Atualmente, hoje, eu atendo cerca de 400 a 500 pacientes por mês e opero mais ou menos de 30 a 50 pacientes por mês. A maioria esmagadora dos pacientes é uma coisa chamada túnel do carpo. O paciente ele vai acordar com aquela sensação de adormecimento na mão, ele pode ter uma dor, aquela sensação de perder força. Então, o túnel do carpo é a principal. Mas nós temos também dedos em gatilho, aquele paciente que não consegue mexer o dedo, às vezes fica com o dedo preso. Artroses na mão é um dos grandes queixas de nosso consultório. Os cistos sinoviais, aquelas bolinhas que aparecem às vezes no dorso ou na parte volar da mão. Então, assim, a cirurgia da mão são centenas de patologias, mas se eu pudesse citar 3, túnel do carpo, cisto sinovial e também a questão das tendinites. E quando há esse desgaste, como é que é feita a cirurgia? Eles botam uns cabos de aço? A parte da cirurgia da mão é uma parte, digamos assim, mais delicada da ortopedia, né? Então, a gente acaba na parte da cirurgia da mão utilizando cada vez menos materiais metálicos. A nossa cirurgia, ela é feita, digamos assim, de forma mais artesanal, é menos metal e mais trabalho manual, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de túnel do carpo, o objetivo cirúrgico é tirar o efeito compressivo. Então, a gente não vai colocar nada de metal, a gente vai fazer incisões, normalmente incisões que 1 a 1,5 centímetros, né, que é a técnica que a gente usa mais, que é a técnica minimamente invasiva, e tira esse efeito compressivo. Nada de metal, a não ser, obviamente, se tiver alguma fratura, alguma coisa, que aí é outro... Tem que fazer outro procedimento. Aí é outra coisa. Sempre é feito um raio-x, uma ultrassom para ver a gravidade do problema antes do tratamento iniciar, né? Por exemplo, se o paciente ele tem trauma, é mandatório um raio-x.
Se o paciente chega para mim sem nenhum trauma e a queixa dele, por exemplo, é um adormecimento na mão, não tem por que eu fazer uma radiografia, porque não faz parte do protocolo. A gente vai para ultrassom, a gente pode ir para uma ressonância, a gente pode ir para uma eletroneuromiografia, que é aquele exame dos choquinhos que a maioria dos meus pacientes sabe, mas radiografia só é feita quando a gente tem alguma suspeita de acometimento ósseo. Sintomas iniciais para o túnel do carpo, diz assim, que está com algum desgaste. O túnel do carpo, os principais sintomas é adormecimento. Adormecimento que a gente fala é formigamento, principalmente nesses 3 principais dedos, o polegar, o indicador e o dedo médio. O paciente ele vai começar com aquele sintoma clássico. Pensa que dormiu em cima da mão. Mas, na verdade, ali já é um nervo que está por dentro comprimindo e já está causando esses sintomas. Então, o paciente vai ter adormecimento. À medida que vai piorando o processo, ele pode ter um processo de dor maior e pode ter algumas sensações mais graves, por exemplo, sensação de choque ou de perda de força da mão. Como é que é feito esse exame clínico para diagnosticar o túnel do carpo? Sim, o clínico, o exame clínico. O diagnóstico do túnel do carpo, ele é feito somente clínico. O paciente chega no meu consultório, a gente faz alguns testes físicos, médicos, e a gente tem um diagnóstico. Agora, para a gente saber qual o grau, se aquele túnel do carpo é um grau leve, um grau moderado ou um grau acentuado, a gente vai fazer os exames complementares, entre eles a ultrassom ou a eletroneuromiografia. Para você ter uma dúvida se você pode ou não ter túnel do carpo, começou a sentir adormecimento na mão e dor, a melhor coisa que tem é procurar um especialista em mãos. No consultório, a gente vai realizar algumas manobras. Eu não vou falar todas porque são várias manobras, mas via de regra, existe uma manobra chamada Fale, que a gente faz um efeito compressivo, simula essa posição, Tinel, Durkheim, existem centenas de possibilidades diagnósticas, então a gente tem que triar de acordo com algumas manobras no exame físico. Quais são as consequências dessa lesão curto e longo prazo? No curto prazo, desconforto. O paciente vai acordar chateado, aquela sensação pode atrapalhar o sono, pode interferir no trabalho, o paciente pode perder um pouco de força, às vezes começa a alterar a escrita, às vezes ele não tem aquela firmeza na mão. A longo prazo, se esse efeito compressivo ele permanece, o paciente ele pode evoluir com déficit motor. Então, o paciente vai perdendo força, a sensação da mão secando, atrofiando. Em casos mais avançados, ele perde o movimento da mão. Tratamento mais indicado hoje, assim, que devolve esse bem-estar no paciente, que é mais eficaz. Aí a gente volta naquele ponto que depende do grau. Se é um paciente que ele chega para mim com um grau leve, o tratamento mais indicado, ele vai medicações bem escolhidas, órteses, quando eu falo, são aquelas talinhas, aquelas mobilizações e infiltrações. Se o paciente já chega num grau moderado, que não respondeu esse tratamento inicial e está progredindo, a gente tem que mudar para um tratamento cirúrgico. Aí dentro desse tratamento cirúrgico, existem várias possibilidades de técnicas. Todas que eu faço são minimamente invasivas, mas existe mais de uma possibilidade. Como a fisioterapia ajuda na reabilitação pós-cirúrgica? Tá. A fisioterapia ela tem importância tanto antes da cirurgia quanto depois da cirurgia. Antes da cirurgia ela vai te ajudar inclusive no tratamento. Uma boa fisioterapia é responsável às vezes por evitar que o paciente ele evolua para a cirurgia. No pós-operatório, o paciente os meus pacientes sabem, a gente manda para fisioterapia precoce. No primeiro dia eu puxo a orelha deles, eu digo, tem que estar mexendo o dedo. Não é para estar com uma parada não. O paciente meu não é paciente medroso. Então no mesmo dia o paciente sai do hospital, eu dou alta para os pacientes no mesmo dia, sai mexendo todos os dedos. Com o passar dos dias, a gente começa a orientação de progressão de carga e a fisioterapia ela vai passar desde um processo de desinflamação para passar alongamento tendíneo e, em última etapa, fortalecimento muscular. É essencial no pós-operatório. Além da prevenção, o tratamento ele pode tratar a lesão com compressão, que você fala, assim, mas tem outra forma, tipo assim, que o cara quer fazer que é a forma caseira, quer procurar o médico. Fisioterapia? Certo? Sim, dá certo? Tem muito paciente que pergunta assim, doutor, posso fazer só um movimento, né? É isso, pessoal. Uma das coisas que eu mais valorizo no nosso tratamento é o trabalho multidisciplinar. A gente sabe que um grande trabalho ele nunca é feito sozinho. Então, assim, eu só sou cirurgião. Eu não faço a reabilitação. Então, uma boa fisioterapia é essencial para o resultado do meu paciente. Então, o paciente que diz assim, eu quero fazer sozinho, eu disse, não. Tem que ser feito com um profissional capacitado, que tem grande capacidade de realizar uma reabilitação, que é a fisioterapia. Óbvio que o próprio fisioterapeuta vai ensinar alguns exercícios em casa,
Mas é impossível você comparar uma reabilitação com um bom fisioterapeuta do que uma com vídeo no YouTube, manual. Não tem isso, tá? Tem que ser com fisioterapeuta. Uma jornada de trabalho acessível, assim, o cara que já está com desgaste, já está usando não quer procurar o médico, a jornada vai complicar mais, se ele distanciar a procura do médico, vai se agravar, a tendência a se agravar cada vez mais. Vou te fazer uma pergunta, posso? Pode sim. Imagina que você tem um carro. Você rodou com esse carro durante 5 anos. Tu não faz manutenção. Você acha que se rodar com esse carro 10, 15 anos vai dar problema? Com certeza. Por que na mão não daria, então? Sim. Né? Então, a gente está falando, na verdade, de uma máquina. A gente é uma máquina. Né? O punho é uma máquina, tem engrenagens, tem movimentos. Se eu começo a sentir um problema e eu continuo usando, eu continuo rodando com a mão, obviamente você vai ter problema inevitavelmente. O que vai fazer o paciente chegar num ponto que vai ser cirúrgico ou não é o momento que ele chegou. Pressão, estresse psicológico, causa lesão, alguma Assim, coisa. se você está estressado, o estresse ele alimenta a dor. Sim. E o estresse ele pode gerar tantos fatores na dor de base, ele pode gerar efeitos compressivos, aquela tensão muscular que pode piorar a dor, e também você pode gerar uma sobrecarga pelo estresse que vai inflamar o teu tendão. Então o estresse ele não é ruim só uma vez. Eu sempre falo, o estresse ele é ruim várias vezes, com certeza. E ela pode ser adquirida ou pode ser hereditária? Assim, algo que alguém ou não. Depende de cada caso, cada organismo reage de um jeito. O túnel do carpo ele tem 2 fatores. Existe o fator adquirido e a contribuição genética. Aquele paciente que, digamos assim, é herdeiro, não tem muito trabalho, está ali só na vida boa, ele pode desenvolver um túnel do carpo. Pode, sem problema nenhum. E aquele trabalhador braçal que está ali todo dia, trabalhando, pegando peso, ele também pode desenvolver. É um somatório. Obviamente, quem tem um fator genético, ele tende a desenvolver de forma mais forte. Mas mesmo que você não tenha, se você passa o dia sobrecarregando, trabalhando, repetição de movimento, digitando, pegando peso, você vai também poder desenvolver isso. E o paciente que está com lesão de túnel do carpo, ele tem direito a ser afastado do INSS? Dá-se direito? Obrigatoriamente, não, mas ele pode sim dar o direito. Por exemplo, um paciente que tem um túnel do carpo leve, ele pode muito bem fazer um tratamento em associação com o seu trabalho. Se o paciente já tem limitações, precisar de um tratamento, por exemplo, um tratamento cirúrgico, ele tem o direito de afastamento do trabalho. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar para os pacientes, quando a gente opta por um tratamento cirúrgico, a gente vai depender do grau do paciente, do trabalho do paciente. Obviamente, se eu operei um pedreiro e se eu operei um paciente que é um vigilante, é totalmente diferente. O pedreiro vai trabalhar muito pegando peso e um vigilante, teoricamente, ele não vai pegar tanto peso com a mão. Então, o tempo de afastamento do trabalho, ele varia. A cirurgia que a gente faz são cirurgias minimamente invasivas, então, são incisões pequenas, cicatrizes pequenas. Via de regra, se for trabalho mais tranquilo, não precisa ir para o INSS, 14 dias está de volta. O risco de a pessoa não seguir o passo a passo e a doença ter uma recaída e voltar, é possível? A doença é um efeito compressivo. O fato da gente tirar a compressão em si, ela não volta. Via de regra, nos primeiros 10 anos, não tem por que voltar. Agora, o paciente, além de túnel do carpo, ele pode ter inflamações, pode ter outras dores, que vai relacionar com cumprir bem essa, digamos assim, dieta pós-operatória. Então, se ele não seguir o pós-operatório, tem grande chance, não diria da doença voltar, mas dos sintomas voltarem. Hoje, no mundo tecnológico, tem ajudado, assim, nesses procedimentos, tratamentos, tudo informatizado, a tecnologia veio para ajudar? A tecnologia, ela pode ajudar e pode atrapalhar, né? Se a gente usa a tecnologia para o nosso favor, por exemplo, se a gente usa técnicas mais modernas, materiais mais modernos, planejamentos cirúrgicos mais modernos, é excelente. Mas se a gente pega um paciente que, através da tecnologia, tem sobrecarga de digitação, de formas, usa demais o celular, também é tecnologia. Isso aí é um vilão. Então, a tecnologia, ela é excelente se ela for bem usada. Com certeza. Vendo o seu trabalho, referência nesse ramo, é pioneiro aqui em Teresina, tipo assim, o que ele fez entrar, tipo assim, dentro da ortopedia, de tantos meios de especializar nessa área de cirurgia de mão, tipo assim, ter ingressado nessa área? Assim, eu não diria pioneiro, né? A cirurgia da mão é uma especialidade que ela é da Segunda Guerra Mundial, né? Ela é uma especialidade que ela já começou na época da Segunda Guerra Mundial, então cada vez mais está se aprimorando. O que antigamente acontecia era o seguinte: os ortopedistas, problemas de mão, o próprio ortopedista resolvia. Só que hoje o paciente cada vez mais está buscando um especialista.
Então, o paciente que tem problema na mão, ele vai buscar um cirurgião de mão especializado. O que a gente está buscando aqui no Piauí é trazer o que é feito em São Paulo ser feito aqui também. Então, vários tratamentos que antigamente, às vezes, a gente não podia oferecer ao nosso paciente, há alguns anos a gente já está conseguindo fazer isso. Não só coisas simples, mas lesões graves, lesões de plexo braquial, outras patologias que hoje a gente já realiza aqui. Então, assim, eu não sou o pioneiro, não sou o único, jamais. A cirurgia da mão é uma cirurgia, é uma especialidade já antiga. O que a gente está fazendo é tentar valorizar e exercer com excelência ela aqui no nosso estado. Tem muito profissional tentando seguir essa área, já está engateando assim, a tendência de seguir a área da cirurgia de mão. A cirurgia da mão, ela nunca vai ter muitos profissionais, porque assim, quanto tempo você acha que demora para formar um cirurgião de mão? Os 3 anos após a especialização, depois da medicina, de 8 anos, né? De médico, e mais 3 anos de especialização. Bora somar aí, ó. 6 anos de medicina, 3 anos de ortopedia, 2 anos de cirurgia da mão. Então, a gente já está falando de 11 anos de formação, né? Então, são 11 anos de formação. Fora, por exemplo, eu já fiz mestrado, que são mais 2, doutorado, que eu vou terminando, são mais 3. Então, assim, para você ser um cirurgião de mão de base, são 11 anos. Então, assim, se eu decidir hoje que eu quero ser cirurgião de mão, vai ser. Mas vai ter que percorrer 11 anos de, pelo menos, formação. Então, é uma especialidade que ela tende a ter menos profissionais, mas pela dificuldade técnica mesmo. O que a medicina representa para o senhor hoje? Assim, nesse caminho percorrido hoje, assim, você está numa profissão que você gosta, fazendo o que gosta, devolvendo esse autoestima, esse sorriso para a galera, o que a medicina, como todo, representa para o seu trabalho hoje? Hoje em dia, eu trabalho somente com a cirurgia da mão. Então, a medicina, para mim, hoje é a cirurgia da mão. Então, assim, hoje, como eu te falei, eu atendo de 400 a 500 pessoas. Eu acho que não existe nada mais que te deixa realizado do que tu ser útil para alguém. E através da cirurgia da mão, eu consigo ser útil para centenas de pessoas. Então, assim, a gente não está falando aqui somente de questão financeira, de estado. Não é isso, não é isso. Isso aí era talvez no começo. Hoje que a gente já está num certo estágio que a gente está focando mais no trabalho em si, ser útil para alguém através de uma especialidade, para mim, é a base da medicina. É ser útil. A cirurgia, diz que é minimamente invasivo, tempo de cirurgia demora ou é rápido o procedimento cirúrgico? Eu acho que eu opero uns 15 pacientes com túnel do carpo por semana. Então, eu demoro em média de 5 a 10 minutos em cada túnel do carpo que eu opero. Bem rápido, né? É rápido. É rápido. Agora, sim, uma coisa que eu sempre falo para o paciente, não é porque é rápido que é simples. O rápido requer o quê? Requer técnica, requer tempo de experiência, requer aprimoramento. O simples é aquele que você não vai seguir o protocolo. A cirurgia em si é rápida, você vai para casa no mesmo dia, mas você só vai ficar bom, pelo menos, você só vai ficar no máximo possível de bom se você seguir todo o protocolo que a gente dá para todos os nossos pacientes, tanto antes quanto pós-consulta. Como é que é feito esse preparo psicologicamente, que a pessoa precisa da cirurgia e tem medo do que fazer, é necessário, né? Sempre tem uns que... Tem muita gente que morre de medo, tá? Tem muita gente que morre de medo e, assim, uma coisa que a gente vai lutando aos poucos é o seguinte, é lutar contra... Eu sempre falo, eu sou um especialista que eu luto contra sua vizinha. A vizinha diz, não faz isso não. Porque você vai fazer, não vai ficar bom, seu problema não sei o quê. Sempre tem os boatos, né? Então, assim, a nossa intenção é cada vez mais prestar um serviço de qualidade para a gente combater o mito. O mito atrapalha muito o processo e gera muito medo. A maioria dos meus pacientes hoje, eles saem de consulta confiantes que vão ficar bom. Obviamente, tem uns que têm medo, isso é natural. E a gente respeita isso. A gente vai no limite, a decisão cirúrgica é uma decisão conjunta, não é minha, eu não mando ninguém operar, eu dou a melhor indicação, eu oriento o paciente e ele decide. Caso, após isso tudo, ele, mesmo assim, não querer operar, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar também de forma não cirúrgica para tratar o problema dele. Agora, a decisão cirúrgica, ela tem que ser bem repassada para o paciente para ele entender o que é que ele tem e após isso é que vai ser tomada a decisão. Faixa etária que é recomendável fazer cirurgia. Criança, jovem, adulto ou pode ser até pessoa de terceira idade. Existe alguma limitação ou isso acontece depois da vida adulta, adolescência ou acontece em criança também? Cada um tem seus recordes na vida, né? Né? O meu recorde na vida, eu operei uma paciente de 94 anos. Então, assim, é o recorde de idade.
O túnel do carpo, ele não tem relação com a idade, ele tem relação com o grau. Obviamente que é uma doença mais relacionada em mulheres, em faixa etária após 50 anos. Isso está cada vez caindo mais, porque hoje em dia, umas jovens assim que nem vocês, de 20 anos, 30 anos, estão usando muito computador, muito celular, isso cada vez vai descendo mais. Mas vamos pensar naquela pessoa de 50 anos. Não tem idade, depende do grau. Chegou num grau acentuado, tratamento ele vira cirúrgico. Mas você operou um paciente de 94 anos, e se ela vivesse 100? E se ela vivesse 110? Se ela vivesse uma semana com muita dor? Não tem limite para operar o túnel do carpo. O limite é os sintomas. Então, para quem está chegando agora, a especialidade hoje se atende voltado tudo para o túnel do carpo, né? Não, túnel do carpo não. Túnel do carpo é uma das doenças que eu atendo. Sim. Eu atendo todas as patologias de mão. Bom, dentro da ortopedia, tudo. Tudo relacionado à mão, punho e associações. Túnel do carpo é uma delas, mas fraturas, dedo em gatilho, artrose. No meu consultório, cada paciente é uma história. É muito versátil, né? É muito versátil. Dentro da ortopedia, é a subespecialidade que mais tem patologias, é a cirurgia da mão. Assim, como seria alguém que tem curiosidade de conhecer, chegar lá, assim, para fazer uma visita, e aí depois quer fazer a cirurgia, mas está temerário a fazer. Aí você faz um exame e tem que operar. Vem fazer a visita já com problema, mas quer esconder algum problema. Acontece alguém cheio desse tipo? Normalmente, quando o paciente ele me procura, ele quer uma opinião já especializada. Ele já deve ter passado por muita gente antes. Já é direcionado, né? Normalmente, quando ele vai assim me procurar, ele já tem pelo menos um desejo de diagnóstico. Mas nem todos, obviamente, querem operar, e a gente oferece tudo que eu já falei. Outros tratamentos não cirúrgicos também. Quem deseja conhecer o procedimento, onde é que fica o atendimento, acredito, senhor? A gente tem um time, na verdade, de atendimento, né? A gente atende no Instituto Móvel, atendo em vários hospitais, eu opero em vários hospitais, no São Marcos, na Média Imagem, no Hospital Poti. Mas a minha clínica mesmo, o Instituto Móvel, e ele fica no Diamond Center, fica no 5º andar. Mas se tiver qualquer problema relacionado à mão, a forma mais fácil de me achar é no Instagram, que é dr.rafaelluiz.mão. Lá vai ter um link, e a gente tem um serviço de atendimento exclusivo, que é nosso, não é nenhum hospital. Ele tem acesso diretamente a nós, tanto para consultas e procedimentos eletivos, quando se precisar de alguma condução de urgência também. Então, no espectro que está na moda, como hoje crescendo as redes sociais, você faz teleconsulta, você atende esse bate-papo com a galera, faz essas consultas online, acontece? Sim. Essa semana mesmo, quando a gente chega, a gente vê a agenda que tem, né? Sim. E aí eu vejo o DDD. Hoje a gente está falando aqui, no começo da semana, só tinha um DDD de Teresina. Os outros DDDs eram todos de fora, então a gente faz teleconsulta, eu já atendi pacientes de vários outros estados, várias outras regiões, que vêm direcionado através dos nossos serviços especializados. O mais longe que eu atendi foi da região do Amapá, mas existem de várias outras regiões. Os mais frequentes, obviamente, é Teresina, Maranhão, mas a gente pega muitos pacientes de longe, sim. Através da teleconsulta, claro. Mas você vem para Teresina ou você vai em conta do paciente? As duas formas. Tem paciente que já pegou ônibus, já pegou avião para vir para cá, mas a maioria deles é a teleconsulta. A teleconsulta é uma ferramenta brilhante. A gente consegue dar um diagnóstico, dar uma conduta especializada para pacientes que são de outros lugares que só faz ligar um computador, ligar um celular, ele tem acesso ao nosso serviço. A gente está falando de crescência, de avanço, tecnologia, ciência, saúde. A juventude está se formando, que deseja ingressar na ortopedia. Pode ser na experiência que você já tem, passou com a gente. Conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que tem esse mercado? Quem deseja se especializar em tudo, carro, cirurgia de mão, ou qualquer outra da ortopedia, como é que está esse mercado hoje? Hoje o mercado ele não é fácil para nada, né? A gente não tem facilidade para nada. Até para poder só entrar na medicina, eu acho que você já vê que é difícil. Para você chegar na parte da cirurgia da mão, você vai pulando vários degraus. O primeiro degrau é no vestibular, né? Então, se a gente está falando de jovem, o primeiro degrau é entrar na medicina, por esse degrau. Mas assim, eu não queria desmotivar ninguém, mas esse é talvez o mais simples, seria passar para a medicina. Depois você vai ter que passar para a residência, a primeira residência, depois você vai ter que passar para outra residência, que é a parte de cirurgia da mão. Então a gente está falando aí de alguns vestibulares, mas independente da quantidade de pessoas, se você faz o seu trabalho correto, você faz o seu trabalho bem feito, qualquer especialidade você vai ter campo. Então, tem que se perguntar, eu quero essa profissão, eu me identifico com isso para poder não jogar muito tempo perdido fora, né? Porque a gente está falando de 11 anos, né? Se a gente anda 11 anos, cheguei lá, opa, não é isso que eu quero, você perdeu tempo. Né?
E isso em tudo, não estou falando só de medicina, em qualquer profissão que você fizer, você tem que ter pelo menos um norte, porque senão você vai andar e vai voltar para o mesmo ponto inicial. E a vida, ela só é uma, né? Você tem que pensar ali para você não perder sua vida. Um conselho de encorajamento de quem precisa de tratamento e quem tem medo de fazer, mesmo a cirurgia simples, você fala que é minimamente invasivo, que é um procedimento rápido, que precisa do tratamento e tem medo de ir ao consultório e realizar o procedimento. O paciente que ele tem medo de realizar o procedimento, a maioria dos medos é causada por falta de confiança no tratamento. Se o paciente ele vai na consulta e ele tem confiança que ali é o melhor tratamento, 80% do medo dele vai embora. Eu te garanto. Muitos pacientes às vezes têm medo de operar porque ele não tem, às vezes o profissional ele não pode passar aquela confiança para o paciente. Só que mesmo assim, óbvio, vai ter aquele paciente que realmente tem receio. Aí esse paciente específico eu digo, não vamos operar. Não vamos operar. Eu vou te oferecer um tratamento não cirúrgico. Se você voltar a ter os sintomas, você vai voltar para mim. E não eu que vou atrás de você. Eu não tive nenhum paciente durante todos esses anos que eu dei a conduta cirúrgica e o paciente ele se arrependeu de ter operado. O paciente ele se arrepende às vezes de não ter operado. Mas tudo depende de como eu passo a informação para ele. Se eu dou uma informação jogada, se eu dou uma informação sem confiança, até eu teria medo. Respaldo e reconhecimento após a cirurgia bem sucedida, quando você encontra com alguém, passeando pelo shopping, na praia, nessas viagens, doutor, você lembra? Tem aqueles encontros? Né? Tem. E eu tô falando que, imagina aí, são 500 pessoas que eu atendo por mês. Às vezes, tem pessoas que falam comigo no shopping, doutor, você fala, tô. Às vezes você nem lembra direito, mas você vê que aquela pessoa tá feliz, já é outro astral. E a gente não tá falando só de Teresina, não. Frequentemente, minha secretária manda mensagem para pacientes, às vezes, de outras cidades que eu opero, manda áudio, isso aí é satisfatório demais. Você saber que você fez parte daquilo ali é uma coisa, assim, totalmente gratificante. E o boca a boca que fica, né? Que mesmo com a crescente das redes sociais, mas não tem aquela informação do boca a boca do amigo, do levar o outro, do colega, repassar, procura lá quem é a fonte. Lá. A maioria dos meus pacientes são encaminhados. São encaminhados não só por ortopedistas, são encaminhados por pacientes, são encaminhados por colegas. Então, assim, a gente começa devagar, a gente vai fazendo nome, a gente vai se estabelecendo. Isso em todas as profissões, não só médica, mas outras. Você vai fazendo seu trabalho direito, com bom resultado, com paciência e de forma honesta. Questão de tempo. É só questão de tempo, você vai ficando conhecido. Muitíssimo obrigado. O senhor brilhou muito no nosso trabalho, no nosso projeto. Muita informação. Hoje, esse mês de setembro, agora outubro, nós estamos com muita pauta da saúde. Assim, a pedido dos nossos seguidores, que a gente mergulhasse nesse universo da saúde, com várias pautas, trazer informação, o programa Tardia faz. Então, foi incrível nossa passagem, nosso tempo. Você trouxe muita informação, com bastante precisão. Vai ficar de legado para a gente aqui, no programa Tardia. Quem quiser nos acessar, assistir, de muita grandeza. Você pode estar se despedindo para uma mensagem, reforçando mais os cuidados, como é que encontra o seu trabalho e os benefícios que ele traz para a sociedade. Perfeito. Assim, além de operar e atender, uma das coisas que eu gosto mais é de propagar a informação para tentar combater através da boa informação, né? Então, é através de programas como o seu e de toda a parte do meu Instagram e também de outras mídias que a gente participa, é sempre trazer a informação de qualidade para, às vezes, um paciente que não sabe nem direito o que é que ele tem ou quem ele vai procurar. Então, eu agradeço o convite, estou sempre disponível, agradeço também. E é isso, o que me precisarem, eu estou disponível. A forma mais fácil de me achar é através do meu Instagram, que é @doutor.rafaelluiz.mão, e através dele você vai ter acesso a toda a nossa equipe de atendimento exclusivo para você. Muitíssimo obrigado de tirar esse tempo, da sua agenda corrida, de nos prestigiar e trazer informação com bastante precisão. Então, o programa Tardia sempre termina aqui com esse legado. Nossos parceiros da FG Papelaria, uma caneca feita, projetada, tem algumas dentro, tem algumas imagens que representam a nossa discussão. Vou abrir aqui. Que foi tratado aí da nossa temática. Legal. Que legal essa foto aqui, viu? Não, obrigado. Charmoso, obrigado. Charmoso. E aqui também as mãozinhas. Obrigado. Agradeço o presente. Muito representado. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardia em forma
informação todo dia com Braga. Oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.